Amém, pastor. Obrigado pelas palavras. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Ela já está desde a hora que nós acordamos, sempre esteve e sempre estará. Nós estamos chegando ao final da exposição do livro, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos no capítulo 6, já foram pregadas 2 perícopes dentro desse capítulo 6. E o que se destaca dentro do capítulo 6, da primeira carta a Timóteo, são as questões internas. As questões internas daquela igreja em Éfeso, cujo Timóteo era o pastor. Na semana passada, nós aprendemos sobre os ensinos dos falsos mestres com o pastor Sérgio, e aprendemos também sobre o perigo de nós direcionarmos as nossas vidas para as riquezas e para as coisas materiais deste mundo. E o texto de hoje, que é a partir do verso 11 até o verso 16, ele traz um contraponto, né? Tudo que nós aprendemos que não deve ser feito, que não deve ser buscado, que não deve nos motivar, que não deve ser desejo do nosso coração na semana passada, nós vamos identificar hoje na conduta que nós, como cristãos, como servos de Deus, devemos ter. O título, o tema da mensagem está o caráter e a motivação do servo de Deus. Então, nós vamos refletir dentro dessa perícope, desse trecho da palavra de Deus, do verso 11 ao verso 16, do capítulo 6, sobre o que vem a ser o caráter e a motivação correta, desta vez, do servo de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela inicia no verso 11, dizendo assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e pela qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida, e de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Vamos orar pedindo a condução do Senhor. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez nos reportamos a Ti, Senhor Deus, Te adorando e bendizendo ao Teu santo nome. E agora pedindo, Senhor Deus, especificamente pela minha vida, que o Teu Santo Espírito esteja falando através dos meus lábios, Senhor. Que seja somente e unicamente a Tua palavra que saia pelos meus lábios. E que a Tua palavra venha encontrar, Senhor Deus, refúgio e entendimento em nossos corações. Em nome de Jesus, eu te oro, nós te oramos. Amém. Aqui nessa mensagem eu estarei explicando versículo a versículo depois da leitura, né? Eu acabei de ler e nós estaremos refletindo versículo a versículo. Nós podemos encontrar 2 divisões, né? Do verso 11 ao verso 14 e a última, que seria a doxologia, o 15 e o 16, mas eu entendo que será mais didático nós explicarmos versículo a versículo. E Paulo começa falando para Timóteo: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Né? Quero destacar o termo homem de Deus. É um dado interessante que eu pude levantar. É um apelo pessoal a Timóteo. Nós lembramos das pregações anteriores, dos capítulos anteriores, que Paulo ele vem instruindo Timóteo, exortando, admoestando, ensinando, encorajando, como pastor, mais propriamente na figura do pastor. Aqui, me parece que ele traz um cunho mais individual, um cunho mais pessoal. É como ele chegasse, é uma ilustração, irmãos,
como ele chegasse para Timóteo e dissesse: Timóteo, vamos conversar. Vamos, na individualidade, conversar, que eu quero te ensinar certas coisas. Eu quero te ensinar você, antes de pastor, eu quero ensinar como servo de Deus, como indivíduo, como pessoa. Essa é a mensagem, essa é a intenção, pelo que eu pude entender, da intenção de Paulo a Timóteo. Então, o verso 11, ele fala: você é homem de Deus, e eu quero destacar com os irmãos o que significa esse termo homem de Deus. Para quem não sabe, obviamente, é alguém que está a serviço de Deus, alguém que representa Deus, e alguém que fala em nome de Deus. O termo homem de Deus, os irmãos que são mais profundos, que estudam mais a Bíblia, que já leram a Bíblia mais vezes, sabe que é um termo bastante usual no Antigo Testamento. Nós olhamos para o Antigo Testamento e observamos alguns homens sendo tratados especificamente como homens de Deus. Nós não vamos ler todos os versículos, mas tem o objetivo, esse termo homem de Deus, de designar, como eu já falei, os servos e os agentes de Deus, aqueles que foram escolhidos, separados, consagrados, santificados para o serviço do Senhor, para anunciar a tua palavra. E nós destacamos Moisés. Depois os irmãos podem conferir em suas casas, em suas Bíblias, Deuteronômio 33:1 e Josué 14:6. Outro homem que é destacado como homem de Deus é o profeta Samuel, em 1 Samuel 9:6. Elias, profeta, 1 Reis 17, capítulo 17, verso 18. Eliseu, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 7. E, finalmente, Davi, dos que foram destacados, Neemias 12, 24. O interessante é que no Antigo Testamento, vários homens, como pude ler aqui, como pude compartilhar com os irmãos, foram destacados e chamados, a Bíblia fala expressamente, eu tive o cuidado de verificar, tratados como homens de Deus. Mas no Novo Testamento, apenas Timóteo é descrito diretamente com esse título, por esse título, como homem de Deus. Somente Timóteo é chamado como homem de Deus. E Paulo usou esse título, certamente, para aumentar a sensação e a responsabilidade de Timóteo para cumprir o seu ministério. Num tom individual, num tom pessoal, ele chega como se ele tivesse chegado para Timóteo e dissesse: Timóteo, assim como Moisés, como Samuel, como Elias, como Eliseu, como Davi, você também é homem de Deus. E por isso você precisa fugir das coisas, das influências negativas que estão ao seu redor. Precisa permanecer firme naquilo que já foi te ensinado. Como homem que pessoalmente pertencia a Deus, ele não poderia fazer menos. Nós sabemos, já fomos ensinados ao longo da pregação desse texto, que Paulo estava no final da sua caminhada, no final do seu ministério, já com idade avançada. E Timóteo era aquele que foi escolhido por ele, doutrinado, treinado, discipulado, para levar adiante esse ministério. Alguém de confiança, alguém que em outro trecho da palavra de Deus, ele fala que é o único que eu confiaria, que eu confio, o único que tem o seu coração disposto a tratar das coisas de Deus e não dos seus próprios interesses dentro daquele contexto. Os irmãos podem observar que outro uso no singular desse termo homem de Deus está também na segunda carta a Timóteo. No capítulo 3, versos 16 a 17, também indiretamente falando a Timóteo, mas estendendo-se a todos aqueles que pregam a palavra, porque fala exclusivamente das Escrituras, que toda a Escritura é divinamente inspirada, né, e perfeita para instruir, enfim. O outro lugar, o outro ponto do Novo Testamento, que o termo homem de Deus é utilizado, e os dois, no caso, descrevendo diretamente a pessoa
de Timóteo. Como um homem de Deus, para conduzir a si mesmo. E como nós, homens de Deus, servos de Deus, né, o tom pessoal, o tom individual que é dado a Timóteo, ele se estende de uma interpretação mais ampla a todos nós que hoje somos servos do Senhor, somos servos de Deus. E como nós podemos fazer para sermos destacados, para sermos descritos como homens, como mulheres, como adolescentes, como jovens de Deus. Paulo, ele enumera nos versículos seguintes 4 características, né, que destacam, que dão a direção, que dão esse caminho, que é aquilo que o homem de Deus ou que o servo de Deus foge. Depois que ele foge de algo que nós ainda vamos entender, ainda vamos ler novamente, aquilo que ele segue, depois de fugir do mal. O que ele segue? Nós tivemos aqui o exemplo de José, que para fugir do assédio da esposa de Potifar, ele foge e deixa a capa lá. E o que ele faz? É preso. O que acontece com ele? Ele é preso, mas ele continua seguindo o Deus vivo, o Deus que mudou a sua vida e que já tinha prometido a ele coisas muito maiores do que um simples momento ou um curto momento de prazer. Depois, o que ele o servo de Deus se define, se destaca, se caracteriza por aquilo que ele luta e, finalmente, por aquilo que ele é fiel. Então, voltando ao texto, para explicar detalhadamente cada um, né, no verso 11, parte A, fala assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Então, fuja de quê? Né? Podemos confirmar no próprio capítulo 6, do verso 3 ao verso 10. Nós não vamos ler, já foi extensamente lido pelo pastor Sérgio na semana passada, mas eu pude destacar aqui, compilar o que diz esses versículos. Então, como servo de Deus, Timóteo e nós hoje devemos fugir do amor ao dinheiro e dos males que vêm como consequência dele. Nós vimos na grande ideia de semana passada que o amor ao dinheiro e os males que eles advêm levam o homem à ruína, ao fracasso, à morte. E dos falsos mestres, às falsas doutrinas, que levam as pessoas também à ruína e à destruição e ao ensino falso, achando que está trilhando pelo caminho correto, enganados pelos falsos mestres e pelas falsas doutrinas, são levados à ruína e à destruição. Então, essa primeira característica é o servo de Deus, ele se caracteriza por aquilo que ele foge, ou por aquilo que ele deve fugir. No verso 11 ainda, mas agora na parte B, que diz: siga justiça, piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão e a mansidão. Para aí. Então, como servo de Deus, Timóteo devia seguir, né, ter como alvo, não se corromper com os falsos mestres, não se seduzir pelos falsos, pela ganância e pelo objetivo de ganhar, de auferir riquezas. Não ser seduzido, como muitos são ainda hoje. Vêm na piedade, vêm ingressar numa comunidade de fé, e, infelizmente, seja de qualquer religião, uma comunidade de fé é o lugar apropriado para que pessoas mal intencionadas se infiltrem e pratiquem as suas aberrações. Nós observamos isso ao longo de várias religiões, hoje em dia principalmente. Pessoas que abusam da boa-fé das pessoas, se apresentando como pessoas piedosas, como pessoas boas, como pessoas que têm o caminho, a solução e a direção para determinados problemas. Mas, na verdade, o seu objetivo é defraudar, é roubar, é se aproveitar, é cometer algum tipo de abuso, seja ele qual for. Então, Timóteo, ele está sendo instruído a isso, a tomar cuidado, a não se corromper com os falsos mestres. Aquilo que eles ensinam, Paulo reafirma, como ele já falou de 3 a 10, aqui no capítulo 11, parte B.
A conduta de Timóteo deveria seguir no caminho contrário do caminho dos falsos mestres. E ele relaciona as virtudes. Nós vamos observar algumas virtudes que são internas e algumas virtudes e comportamentos e atitudes que são externas, demonstrando, linkando o caráter e a motivação que Timóteo deveria ter primariamente e que nós, como servos de Deus hoje, né, no século XXI, precisamos ter também. Então, a primeira virtude que ele destaca é a justiça. Conduta reta e parcial com relação a todos os membros da comunidade. Não agir com imparcialidade. Fazer o que é certo em relação a Deus e aos homens. Isso é um comportamento externo. O servo de Deus, ele precisa ter esse comportamento, agir com justiça, uma conduta reta e imparcial, não fazer acepção de pessoas, não fazer ao próximo aquilo que não quer que se faça a si mesmo. A regra de ouro do evangelho ensinada por Jesus. A outra virtude é a piedade, que tem como definição a atitude religiosa no sentido mais profundo e a verdadeira reverência a Deus que advém do conhecimento dele, do conhecimento de Deus. Então, o piedoso é aquele que faz a coisa certa em relação a Deus e em relação aos homens. Comportamento externo que flui da atitude interna e da motivação correta. É algo que vem de dentro, que está plantado no coração, na alma, dentro do nosso ser. Então, eu vou poder agir, o mundo vai ver a minha piedade, vai testificar a minha piedade a partir deste comportamento externo que flui de uma atitude interna, mas essa motivação ela tem que ser correta, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, que eu fizesse qualquer coisa com a motivação errada, não vale para Deus, porque Deus sabe o que vai no nosso coração. Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe o que tem no nosso coração e qual é a nossa motivação. E lá no Evangelho de Mateus, ele diz que no último dia alguns não serão reconhecidos como aqueles que fizeram efetivamente a coisa certa. Eles efetivamente fizeram alguma coisa e reclamam isso ao Senhor. Senhor, mas em seu nome nós fizemos isso tudo. Nós visitamos os pobres, nós expulsamos demônios, nós pregamos o Evangelho, mas o que Jesus responde? Né? Então, só entra no reino do Senhor aquele que pratica, sim, a piedade, a justiça, mas com a motivação correta. E os irmãos podem conferir lá quais são elas, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. A outra virtude, uma virtude interna, que é, na verdade, um dom do Espírito, é um milagre, né? Ou o maior milagre que pode acontecer em nossas vidas, que é a fé. A fé, que é traduzida aqui como uma inabalável confiança em Deus por tudo. Lá na perícope anterior, ele diz que fonte de grande... A piedade é fonte de lucro, né? Sim, mas pela motivação correta. Então, devemos estar contentes. A fé nos leva a dar graças a Deus por tudo, principalmente pela salvação, por termos sido alcançados pelo amor de Cristo. A próxima virtude, também uma virtude interna, também igualmente, algo que é um milagre que Deus faz brotar e crescer em nossos corações, que é o amor, que é traduzido, é o mesmo amor que Paulo explica com mais profundidade lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É o amor ágape, é o amor incondicional a Deus e ao próximo. A próxima virtude é a perseverança, já é uma virtude externa, que significa permanecer sob o domínio, debaixo do domínio de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que Deus tem para mim, para você,
para nós ser constante em qualquer circunstância. Então, a perseverança, nós devemos entendê-la dessa forma, permanecer sob a vontade de Deus e sermos constantes em qualquer circunstância, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando o emprego não vem, mesmo quando não sai aquilo que nós estamos esperando, nós perseveramos, nós estamos sob a vontade de Deus, nós confiamos que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele vai nos dirigir, nos abençoar, e ao seu tempo, né, conforme os seus propósitos, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, e, na verdade, Ele já nos dá aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós é que não nos apercebemos disso. A última virtude que ele destaca é a mansidão, também uma virtude externa, que pode ser traduzida ou comparada à gentileza, bondade e humildade. Aquele que trata o próximo, ao seu próximo, bem, com gentileza, com bondade, com humildade, que vai além da justiça desse mundo, mas que tem a condição e o coração voltado para abençoar o seu próximo. Então, essas são virtudes destacadas e que Timóteo e todo servo do Senhor deve seguir e ter como alvo. Já no verso 12, Paulo faz um desafio a Timóteo. Combata o bom combate da fé. Verso 12, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa profissão diante de muitas testemunhas. Aqui Paulo faz utiliza uma metáfora que pode significar uma batalha militar ou uma competição esportiva, de luta livre ou de atletismo. Não há consenso, alguns comentaristas eles entendem que pode significar as duas coisas, outros que significa apenas uma competição esportiva. Eu, pelo estudo, pelo que eu pude entender, pelo que eu pude observar, me parece que ele está se referindo mais a uma competição esportiva, porque os demais termos, os outros termos que ele usa no decorrer do versículo, nos dá a entender que é um combate contínuo. É como uma luta, uma competição de atletismo. Quem gosta do atletismo sabe que na competição, primeiro a pessoa passa pelas eliminatórias. Ele corre e precisa se classificar para a próxima fase. Ele, alcançando o índice, ele participa de uma nova corrida e assim sucessivamente até chegar à corrida final. Geralmente são 8 pessoas, 8 atletas que se destacaram em todas as preliminares e vão participar da corrida final para ganhar o prêmio, para ganhar, no caso da Olimpíada, a medalha de ouro. Então, os irmãos podem estudar mais, podem se aprofundar mais nisso, mas me parece que aqui ele não está falando de um conflito militar, mas sim de uma competição esportiva, e ele usa isso como metáfora em referência à guerra pessoal contra o mal que todo cristão é conclamado. Então, nós vivemos essa luta diária também, né? Sempre tem uma proposta indecente, sempre tem algo diante de nós que muitas vezes parecem ser coisas boas, parecem ter como destino final a aprovação de Deus, um desfecho, um final feliz, e, na verdade, não são. Então, essa guerra pessoal, essa guerra contínua, essa disciplina que nós precisamos ter, que o servo de Deus precisa ter, e que Timóteo é advertido, né, é exortado por Paulo a ter. Então, Paulo descreve, né, como essa guerra, como essa disputa, como a concentração, a disciplina, a convicção e o esforço necessário para vencer. Então, e nessa metáfora, Paulo mostra que tomar posse da vida eterna é a consequência, é o prêmio para o cristão que vence o combate,
quem persevera, quem passa, quem combate o bom combate, quem se permanece fiel, no final ele recebe a coroa da justiça, ele é aceito, ele é aprovado pelo Senhor. As duas razões obrigatórias, porque Timóteo deve empreender-se nessa luta vitalícia, ou seja, contínua, e que vai durar até a volta do Senhor Jesus, ou até o dia que nós formos chamados por Ele ainda nessa vida, é que Deus tem esse chamado para a vida eterna, que em Jesus está estendida a todos aqueles que creem. Então, mais uma vez aqui, Jesus, ele é lembrado, ele deve ser lembrado, porque é por ele, por meio dele, como nós cantamos, que nós temos acesso a Deus, onde nós chegamos, podemos ser aceitos por Deus. E que publicamente ele reconheceu e aceitou os chamados de Deus e fez boa confiança diante de muitas testemunhas, né? Um momento que nós temos vivido regularmente aqui na igreja, muitas pessoas, muitos irmãos sendo batizados, né? Esse momento é um momento de extrema importância, onde o indivíduo ele declara para o mundo que ele morreu para o velho proceder, o velho homem, e ressuscitou com Cristo como nova criatura. Então, Paulo ressalta essa importância, esse compromisso assumido a Timóteo. O verso 13, ele trata da confissão de fé pública de Timóteo no momento do batismo. Era um rito daquela igreja naquele momento, da igreja primitiva naquele momento, e eram esses termos que eram utilizados. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você, ou até aqui, boa confissão. Naquela época, né, naquele contexto litúrgico, hoje não é mais assim, o indivíduo que ia ser batizado, ele declarava a Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Ele precisava verbalizar isso na presença das muitas testemunhas que são descritas aqui. E como marco temporal, como marco para permanecer, para o resto da história, informar, declarar, fundamentar que Jesus Cristo fez também a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos ele aparece dentro dessa confissão como marco temporal, para que as futuras gerações pudessem, se alguém tivesse dúvida, se isso não tivesse sido escrito, se a tradição continuasse oral, falada de pai para filho, de geração a geração, ninguém iria esquecer que na época de Pôncio Pilatos, do Império Romano, naquele ponto da história, Jesus Cristo nos resgatou. Jesus Cristo pagou o preço por mim, por você e por todos aqueles que ainda hão de crer e ser salvos pela graça do Senhor. Então, era um rito da igreja primitiva. No verso 14, Paulo exorta Timóteo à fidelidade até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ele exorta, né, chama a atenção, né, para que aguardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Paulo, quando se converteu, é um dado interessante, quando ele se converteu, nós já ouvimos isso também aqui, ele acreditava que a segunda vinda de Cristo ocorreria ainda durante a vida dele. Então, ele seria testemunha ocular da segunda vinda de Cristo. Nesse momento, com a sabedoria e a direção do Espírito, ele já percebia que isso não iria acontecer. Mas ele não deixava de acreditar que Timóteo poderia ser essa testemunha ocular, então ele fala essas palavras, né? Timóteo deve se manter imune às heresias e aos falsos mestres até a volta de Cristo. É a luta contínua, que já foi falada no verso anterior. Então, ele ainda acreditava que a volta de Cristo seria algo
era iminente, era algo que não demoraria muito para acontecer. Já se passaram mais de 2000 anos e Jesus nos ensina que ele virá. A data, o dia, só o Pai sabe, e não cabe a nós, seres humanos, cogitarmos sobre isso. Mas, de qualquer forma, o que o servo de Deus deve fazer é se manter imune, se manter afastado, continuar fugindo das heresias, dos falsos mestres e de tudo aquilo que não agrada a Deus e que não edifica as nossas próprias vidas ou a vida daqueles que nos cercam. E do verso 15, o verso 15 e 16 é a finalização dessa perícope com algo que é chamado, tecnicamente, como doxologia, né? É uma forma de exaltação a Deus. O verso 15 fala: a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele toda a honra e poder eterno. Aqui Paulo lembra das virtudes internas que nós lemos, que nós aprendemos, aqui de uma forma muito, a mim, causa até emoção, de uma forma muito profunda, ele externa aquilo que está no seu coração. Talvez seja o resumo de toda a mensagem, essa doxologia, um resumo de tudo aquilo. Timóteo, aquilo que está no meu coração, eu vou te expressar aqui no versículo 15 e no versículo 16. Isso precisa fluir da sua vida, do seu interior, do seu coração, da sua mente, da sua razão, das profundezas do seu ser. E que, na verdade, isso é um hino, né? Um louvor da igreja primitiva. Nós vemos essa manifestação em vários momentos na palavra de Deus. Um hino que louva a soberania sem igual de Deus, a sua soberania, o seu poder e todas as suas virtudes que eles declaravam ao final de cada evento em determinada situação. E, nesse caso específico, é contra toda a autoridade humana. Eles estavam num contexto em que o imperador era adorado como divindade. Então, acima de todas as coisas, de todos os reis, de todos os poderes humanos, está o nosso Deus. Ele é soberano. E isso flui de uma forma muito natural do coração de Paulo nessa instrução a Timóteo. E, resumindo tudo isso que nós falamos, né, nós vamos passar aqui para a grande ideia, numa frase. A grande ideia, essa não é. Talvez esteja com o arquivo errado, está lá no finalzinho. Isso, essa aí, obrigado. Então, resumindo tudo isso que nós falamos, que eu falei aqui, que nós refletimos, o servo de Deus foge dos enganos do mundo, segue a justiça, a piedade e persevera fielmente na fé e no amor até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E partindo aqui para uma aplicação mais pessoal, para uma aplicação para os dias de hoje. Como eu já falei, Timóteo representa um servo de Deus em geral. Aqui, quando nós lemos Timóteo, quando você reler esse trecho da palavra de Deus, da primeira carta a Timóteo, você pode se colocar no lugar de Timóteo aqui, como homem de Deus, como mulher de Deus, como adolescente de Deus, como jovem de Deus, como pastor, como líder, como diácono, né? Então, nós nos caracterizamos, o servo de Deus é conhecido por aquilo que ele foge. Está lá no verso 11, parte A. Devemos fugir dos enganos deste mundo e nos apegar ao verdadeiro evangelho e às riquezas eternas, porque buscar algo que não seja isso é acabar em ruína e destruição, como nós vimos na semana passada. O servo de Deus, ele é conhecido ou deve ser conhecido por aquilo que ele segue. O que nós temos seguido? O que você tem seguido? Devemos desenvolver
características que farão a diferença, que tenham qualidade e que vão nos acompanhar mesmo depois que deixarmos essa vida. Nós olhamos para a história de vida cristã, vemos homens que nós gostaríamos que estivessem aqui até hoje, que estivessem pregando para a gente. Quem já leu, quem conheceu as pregações do Dr. Russell Shedd, como seria bom ele estar aqui no meu lugar hoje, pregando para nós, pregando para a igreja, ensinando a palavra de Deus à igreja. Mas ele cumpriu o seu ministério e nós continuamos, né? Nós continuamos seguindo aquilo que o Dr. Russell Shedd seguiu, não? Desenvolvendo essas características que façam a diferença, que mesmo depois da sua partida, mesmo depois da nossa partida, essa semente vai estar plantada e frutificando para as futuras gerações, até a volta do Senhor Jesus. O servo de Deus é conhecido por aquilo que ele luta, né? Devemos lutar e viver com a motivação correta, porque é perder tempo e enganar a si mesmo. Vai chegar um dia que o próprio Jesus vai dizer se nós vamos entrar ou não lá. Então, viva e lute com a motivação correta. Nosso alvo sempre é Cristo. Sem Cristo, nada, ou fora de Cristo, nada podemos fazer. Só Ele tem o poder de nos conduzir à vida eterna. O servo de Deus é conhecido por aquilo que ele é fiel. Devemos nos manter fiéis ao compromisso assumido em nossa conversão e profissão de fé. Aquilo foi um ato público, um ato em que nós nos comprometemos em sermos, né? Nos transformamos em novas criaturas. O servo de Deus, finalmente, mantém viva em seu coração a esperança na volta de Cristo. Essa deve ser a grande motivação para desprezarmos o reino das riquezas, ou o reino de Mamon, o reino do fascínio pelas riquezas e das coisas materiais. Porque temos dentro de nós, dentro do nosso coração, a esperança viva e a realidade de que Jesus Cristo voltará. Temos uma realidade superior que durará eternamente. Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa completar em nossos corações aquilo que não foi falado e que possa nos transformar a cada dia em nossa caminhada, em nossa peregrinação pela terra. Servos de Deus que vivam sob a sua direção e transmitam o seu amor a todas as pessoas, a tua palavra e tudo aquilo que Ele tem como propósito em nossas vidas.